Você já ouviu falar em shafts? Eles têm relação com as instalações elétrica, hidráulica e todas as outras de uma casa com estrutura metálica. Se você tem dúvida sobre como funcionam essas instalações, por onde que passa essa tubulação da tua casa de estrutura metálica, fica nesse vídeo que a gente vai falar disso hoje. Oiê, eu sou a Edna, arquiteta aqui na ArtSteel, especializada em casas com estrutura metálica. Uma das dúvidas que surgiu no nosso grupo de WhatsApp foi sobre como a gente passa as instalações, parte de elétrica, hidráulica, porque instalações é isso, se você não sabe. São as tubulações, né? Tubulação de esgoto, tubulação de água limpa, tubulação de captação da água da chuva, tubulação de elétrica. Tem muito mais, tá? A gente inclui aqui também, por exemplo, sistema de câmeras, se você tiver, telefonia, rede, se você tiver, alarme, som, ambiente, automação. Enfim, todas essas tubulações que via de regra tem que passar por uma parede e que geralmente a gente não lembra delas, tá? Quando que a gente lembra de uma instalação? Quando ela não funciona, quando ela tá faltando, quando ela entope, quando ela dá mau cheiro, quando... É nessa hora que a gente lembra, entendeu? Ah, nossa, podia ter uma tomada, nesse cantinho aqui tá faltando uma tomada. Aí você se lembra dela. Ou, meu Deus, que cheiro horrível é esse que tá voltando no meu banheiro? aí você começa a lembrar, deve ser a tubulação que tá feita errada. Via de regra, a gente não deve lembrar dela. Quando lembra, por causa disso. Ou tem alguns momentos que eu lembro antes de chegar nessa fase aí, geralmente nós que trabalhamos com obra lembramos, que é quando dá algum problema na obra. Eu tenho uma obra, é a Casa Peral. Eu vou até deixar o link aqui, é uma casa com containers, que foi feito perto de um peral. Que todo o projeto foi concebido pra gente ter um forro de madeira escondendo a tubulação. E esse forro de madeira ia esconder também as vigas metálicas. Desde a concepção do projeto, lá, quando a gente estava desenhando no papel, que aceita tudo, foi assim que a gente fez. Mas, quando a gente começou a fazer toda a obra, o cliente começou a visitar a obra e viu a estrutura metálica, e chegou o forro, e aí eu fui ter reunião com o carinha do forro, e falei pra ele, olha, o forro vai passar aqui, vai esconder a estrutura. O cliente falou, não, eu muito que quero que deixasse a estrutura aí à mostra, que é linda, que eu amei. E aí não tinha lugar para passar a tubulação, né? Porque eu tinha 50 centímetros para poder passar toda essa infra com sobra, com espaço, tranquilamente. E de repente reduziu para 10 centímetros, entendeu? E se vira aí. E a gente deu lá uns jeitinhos, teve um lugar que teve que fazer um rebaixo no gesso, mas ficou bom no final. Nessa hora, às vezes eu lembro também dessa infraestrutura que tá passando pela casa. Cada 10 clientes meus que vêm aqui no escritório, eu diria que 8 querem a tubulação escondida. Então, para 8, eu tenho que bolar uma solução de como que a gente vai esconder a tubulação. Os outros 2 querem tudo aparente, até eles entenderem que tubulação aparente não é só a tubulação da tomada, que é o que a gente acha até conceitual, né? É também a tubulação de esgoto, que daí não fica tão conceitual assim. E não é tanto pela aparência, tá? Ah, deixa eu deixar um tubo de esgoto aqui, que tá vindo do banheiro de cima. Não é que fica feio, é que ele tem ruído e esse ruído tende a incomodar os usuários da casa. Por isso que a gente bola algumas soluções para poder esconder essa tubulação. Primeiro você precisa entender que tem duas formas de você se apropriar da estrutura metálica na tua casa. A primeira forma é usar a estrutura metálica aparente. A estrutura metálica aparente significa que eu vou ter um bloco de parede fechando um vão, estrutura aparecendo pro lado de fora, pro lado de dentro, mais um bloco de parede. Ou essa estrutura está encerrando um telhado. Mas eu também posso ter a estrutura metálica embutida, quando ela fica escondida, ninguém sabe do que a casa é feita, se é de estrutura metálica ou não. E nesse caso, pro lado de dentro ou pro lado de fora, ela vai ter algum tipo de material escondendo essa estrutura. Aqui, gente, hoje a gente não tá falando de tipo de parede, tá? Em ambos os casos eu posso ter paredes de vários tipos de material. De steel frame, quando é parede, é construção a seco, de alvenaria convencional com bloco cerâmico, de tijolinho maciço, de bloco de concreto. A gente não tá falando de tipo de parede, a gente tá falando de estrutura e por onde que a tubulação vai passar nessa estrutura. Quando eu tenho estrutura metálica à mostra, geralmente eu tenho duas soluções. A primeira delas são shafts. Para mim é a melhor solução, porque é um grande caminho que eu crio livre para poder passar toda a tubulação que tem que passar por ali, tá? Shafts, então, são caixas.
caixas feitas com material da própria parede, ou às vezes a gente faz ela em drywall para ela poder ocupar menos espaço, e dentro dessas caixas feitas na parede a gente passa toda a tubulação que a gente quer. Então é o famoso pilar falso. Sabe quando as pessoas falam, achei um pilar falso na minha casa, e parece que o pilar falso é uma coisa do mal, né? Nossa, quiseram me enganar, fizeram um pilar falso, mas na verdade não, eles não quiseram fazer um pilar falso, eles quiseram só esconder a tubulação. Se você acha que é um pilar falso, daí é um problema seu. Quando eu tenho shafts, eu não preciso me preocupar em furar a estrutura metálica. Eu crio, na verdade, uma caixa, né, que vai subir, vai furar a laje e vai fazer todo o caminho dessa tubulação. E essa solução é principalmente quando eu tenho tubos com a espessura maior que 75 milímetros. Então, 75, que às vezes a gente usa para algumas calhas, né, quando o telhado não é muito grande. E aí os tubos de 100. Então, quando eu tenho um banheiro no andar de cima, quando eu tenho um coletor de calha, coletor d'água da chuva, são tubos que geralmente a gente recorre aos shafts para esconder. Tubo de elétrica é mais fácil da gente esconder, entendeu? Nesse shaft é normal a gente colocar ele num lugar não tão bonito da casa, e aí a gente aproveita a caixa dele e já embute ali, por exemplo, um quadro de energia. Sabe aquele quadro geral que tem os disjuntores na tua casa? E aí une o útil ao agradável. Ele vai vir um monte de mangueira, a gente já põe no shaft que não vai ter problema. Bom, primeiro eu tenho que mostrar para vocês as partes da casa, para vocês poderem entender do que a gente está falando. A gente vai ter, primeira coisa, a parede, depois a viga, depois a outra parede, aí eu venho com os tubos de água, de elétrica, venho com outra viga para fazer uma laje. Pus um vaso, tenho que colocar um tubo marrom ali, que é o tubo de esgoto. E é essa tubulação ali embaixo, ó, é daquilo que a gente está falando. Tá vendo que tá passando na frente da viga metálica? Como que eu escondo essa tubulação? É disso que a gente está discutindo hoje. Veja bem então o que é o shaft. É uma parede, ó, que eu crio para esconder essa tubulação. Aqui no caso eu não poderia até em cima, né? Porque o tubo ali daquele banheiro tá incomodando. Eu vou ter que pensar em como esconder também no forro. A gente já falou de forro aqui no canal. Você teria que vir ali com algum tipo de plaquinha para esconder, ó. Escondi aquele tubo e escondi a viga metálica também. Então tem outra forma, claro, quando eu coloco um pequeno dente, ó, escondi só o tubo, aí parte da estrutura metálica ficou aparente, parte ficou escondida por esse pequeno dente, mas tá tudo certo, ó, a tubulação tá lá dentro e tudo mais, tá? Eu geralmente prefiro ir por esse tipo de solução. É mais prática, livra a dor de cabeça e a infra tem espaço para passar. Aqui a gente consegue ver nessa foto um shaft feito de alvenaria, tá? Com bloco cerâmico, 6 furos que a gente fala. Ele tá escondendo toda essa tubulação que vai para o andar de cima. Aqui tem tubulação de esgoto, tubulação de água da chuva. E depois a gente vai ver como que ele ficou pronto, ó. A gente embutiu nesse caso esse shaft na própria estrutura, na própria caixa da churrasqueira e chapeira. E desse jeito ele ficou embutidinho ali e não ficou aparente, não incomodou ninguém. Outro jeito de fazer ele é como a gente está vendo aqui nessa parede de drywall. Pro lado de fora essa parede é madeira. Aqui a gente está vendo uma laje steel deck e eu tô descendo com esse tubo de esgoto. Aqui em cima nitidamente é um banheiro, né? Tem ralos e tudo mais. A gente tá descendo com a tubulação de esgoto e esse tubo de esgoto não tem como esconder. Então a gente criou esse shaft aqui porque ele fica na sala de estar dessa casa aqui, tá? Quando você tem um tubo de esgoto passando do lado da sala de estar, olha, gente, uma dica bem interessante para você que você se incomoda com ruído. Pense em revestir esse tubo mesmo com algum tipo de material isolante acústico. Pode ser uma lã de pet, pode ser uma lã de rocha. Quando você reveste ele, aí o barulho, quando alguém tá na descarga ou toma banho, ou até o barulho da chuva, né? Quando ela desce por esse duto da coleta de água da chuva, não vai fazer tanto barulho e não vai incomodar. Quando eu entro na parede, quando eu saio do shaft e entro na parede, ele, como vocês viram no videozinho que eu fiz, ele vai entrar na parede da forma usual para cada tipo de parede. Se eu tenho uma parede de alvenaria, eles cortam os blocos e passam a tubulação lá dentro. Se eu tenho uma parede de steel framing, essa tubulação passa pelos furos desses perfis metálicos, tem que ser fixado lá bem direitinho para ela não ficar balançando, e daí vai pro jeito usual, entendeu? Sai do shaft e entra na parede. O jeito 2 de você passar tubulações em casas de estrutura metálica é você se preparar para ter que fazer alguns complementos que vão esconder essa tubulação. Alguns pontos eu vou ter que descer naquele ponto ali e pronto. É uma tomada específica, é uma ligação específica que eu tenho, por exemplo, de um projetor com uma TV, com uma tomada. Então eu vou ter que descer ali
Se no meu andar de cima, gente, é telhado, tudo certo, você anda com tudo por cima, entendeu? Mas quando no andar de cima é mais um piso e eu não tenho como ficar passando esse monte de mangueira por dentro do piso, vai caber dentro do meu forro, enfim, tenho que descer ali, eu posso sim pensar em colocar alguns acabamentos metálicos. No todo da casa ele vai ficar disfarçado, parecendo fazer parte da estrutura, porque quando a estrutura é aparente, vai ter vários lugares que você vai ter algumas coisas na estrutura que são elementos metálicos, sabe? É uma abinha, é uma voltinha, é um parafuso, isso aqui vai parecer mais um elemento metálico. A outra forma de você tratar a tua casa com estrutura metálica é deixar a estrutura embutida, escondida dentro da parede. É como a gente fez na casa de Acurrabudo, a gente usou lá uma estrutura de 10 por 10 centímetros e um bloco a gente usou no sentido do 19 centímetros. Então a parede ficou com 23 centímetros de largura e dentro coube a estrutura com facilidade, embutida. Dessa forma, passar a tubulação assim é bem menos complicada, né? A não ser que eu tenha algum tubo específico de calha. Na casa de Acurrabudo não é o caso, é uma casa de campo, os telhados estão derrubando a água na grama, então não foi necessário fazer nenhum shaft. E toda a tubulação ficou embutida na parede. Essa é outra forma de você tratar a estrutura. Você pode ter a estrutura à mostra para o lado de fora e escondida para o lado de dentro. E aí toda essa passagem de infra facilita. Se você vai esconder a estrutura, você pode esconder e passar essa infra no forro, você pode passar essa infra dentro da parede, sair com ela porque ela vai ficar escondida de alguma forma dentro dessas partes ocas da tua casa. Já aproveita, deixa teu joinha nesse vídeo. Deixa teu joinha nesse vídeo, sabe? Muita gente assiste nossos vídeos e não deixa o joinha. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai construir uma casa, principalmente se ela for com estrutura metálica. Só que essas dicas vão ser válidas para todo mundo, até quem vai fazer casa com concreto armado. Tem gente que ainda faz casa com concreto armado. Então é isso. Obrigada por ter assistido esse vídeo, espero que tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida sobre passagem de tubulações elétrica e hidráulica, ou shafts, ou qualquer coisa assim, comenta aqui, tá? Até!